Fala pessoal, tudo bem? Doug Niemeyer, como é que vocês estão? Bom, deixa eu olhar para cá porque eu estou gravando aqui, mas eu estou vendo a minha tela aqui. Então, vamos lá pessoal. Atualização do nosso robô milionário. Incrivelmente o milho, graças ao bom Deus, deu uma destravada aí. Vamos ver se ele começa a voltar a trabalhar dentro do que a gente gosta, né? Das movimentações ali um pouco mais direcionadas, o que vai fazer a gente fazer dinheiro, né? Então, pessoal, em termos de atualização, o que a gente vai observar? Por que vai acontecer essa atualização, tá? Dois grandes pontos importantes, tá? A atualização em relação ao nosso operacional de compra com alvo e de venda com alvo, nós vamos trabalhar com eles dentro de um modelo único, tá? Então nós vamos ter um robô para compra e um robô para venda. Essa é a grande alteração, tá? Em termos de sinais, a gente não vai fazer nenhuma alteração no de compra e no de venda a gente tem ali alguns detalhes, eu vou passar no detalhe ali quais são os pontos, tá? Mas o porquê dessa atualização, tá? Vamos lá. Esse último semestre, o milho mostrou-se bastante desafiador em relação aos nossos modelos puramente seguidores de tendência. Então a gente vem trabalhando dentro de um modelo onde a gente consiga ter um híbrido dos dois, né? Ou seja, eu quero tentar pegar a movimentação de alta e eu quero tentar pegar a movimentação de queda também, tá? Porém, como o mercado ficou muito tempo travado, eu vinha trabalhando numa forma de nós conseguirmos ficar de fora o máximo de vezes possível, tá? Ou seja, o máximo de tempo possível. O operacional de compra, ele já vinha ficando de fora em muitas vezes do período todo ali, do período de julho de 2022 até o final do ano. Ele fez algumas operações deram certo, algumas não, mas a nossa alteração que nós fizemos lá em setembro, ela foi muito importante porque nós incluímos filtros dentro do gráfico diário, né? Isso nos dá uma tranquilidade maior de tentar fazer uma compra quando no gráfico diário ele está dentro de um contexto de movimentação de alta. Vocês podem pensar, pô, de repente eu gostaria de tentar entrar antes numa compra. Se o mercado no gráfico diário ele está numa tendência de queda, ele faz o sinal de compra, normalmente esse sinal ele não vai prosseguir. Então a gente acabou estopando muito, né? Porque o operacional ele estava mais aberto para a gente tentar pegar uma movimentação um pouco mais longa para tentar entrar muito mais cedo nela, mas a gente acabou também sendo penalizado porque o mercado ele fazia de conta que ia subir e depois no outro dia devolvia tudo. Então, aquela alteração que nós fizemos em setembro, que foi a última atualização que nós tivemos, ela foi bem importante, tá? E nós mantivemos ela, vai continuar aquela alteração, e a gente tem outras coisas também que a gente vai conversar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela, eu vou ficar olhando para cá e para a tela aqui, mas a ideia é a gente poder olhar junto aqui, tá? Vamos lá, pessoal, deixa eu compartilhar a tela inteira, porque vai ficar mais fácil da gente se guiar, tá bom? Em termos de atualização, tá? Quem já atualizou sabe que é só seguir o passo a passo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o passo a passo lá da Code Trading, que é super fácil de você seguir, tá? Basta, eu vou fazer aqui com vocês para a gente olhar junto, tá? Executar o executor, né? O atualizador, tá? Como é que é o atualizador? Não, executar o instalador. Vamos lá. Aqui eu já estou na minha VM, tá? Notem aqui, ó, eu já fiz a atualização aqui, né? Eu fiz a atualização aqui, mas eu vou fechar aqui o MetaTrader, vou atualizar de novo, só para a gente conferir aqui, ó. Vejam que eu estou aqui, ó, com o CCMK 23, CCMK 23, tá? Eu vou fechar o MetaTrader aqui, ó, para a gente ver a atualização. Então eu vou vir aqui, ó, eu tenho o instalador aqui, ó, CodeTrading Install. Eu vou dar um double clique nele, né? Clicar duas vezes nele aqui, atualizar EAS, tá? Ele vem com essas duas opções. Você vai clicar na de baixo aqui e vai dar um próximo, continuar. E ele vai executar aqui a instalação, né? A atualização, muito fácil, muito simples, sem nenhuma dificuldade, tá? Dado isso, ele vai nos mostrar aqui a mensagem de finalização. Vamos ver aqui se ele vai finalizar com sucesso. Um segundo só e atualiza tudo. Vamos ver. Aí quando a gente grava o vídeo falha, né? Só para dar no dedo da gente. Não, tá aqui, ó. Finalizou, muito bem. Concluir. Vamos abrir aqui o nosso MetaTrader, tá? MetaTrader aqui. Notem que, como a gente já está usando aqui o perfil, ó, ele já vai carregar aqui, ó, atualizado, tá? Então, é muito fácil, ó. Lembrando que, vejam, ele já trouxe aqui o CCM dólar D, tá?
a versão padrão, quando vocês fizerem a atualização, CCM dólar D, que vai pegar aqui ó, o nosso contrato vigente, que é o H23 nesse momento. Tá? Quem quiser operar o H23, à vontade. Quem quiser operar o K23, à vontade. Como eu comentei na semana passada, eu na conta, essa aqui é a conta do CSA, tá? A conta pública, eu vou operar o CCM K23. Tá? Então vejam que aqui ele já estava, o K23, depois da atualização que ele voltou para o CCM dólar D. Então eu vou simplesmente atualizar ele, ou seja, eu vou trazer o CCMK para cima do gráfico aqui, eu vou clicar aqui, ó, observação de mercado, tá vendo que estou arrastando ele, ó, e vou jogar em cima do gráfico aqui, ó. Pronto, já fez a atualização aqui, tá? Vou fazer aqui no gráfico, esse é o de compra, tá? E esse aqui, deixa eu aumentar um pouco o nosso tamanho da fonte aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ferramentas, gráficos, cadê aqui? Ferramentas, variáveis globais. Aqui, ó, tamanho da fonte da janela. Estou velho e cego, então eu vou colocar 20 aqui, para a gente olhar junto, tá bom? Fechei, pronto, tá aqui, ó, 20, bonitinho, certo? Aqui, o de venda, ele também, eu vou operar no K23, tá bom? Mas isso é uma escolha pessoal, tá? Essa questão de trabalhar o próximo contrato, a gente tem visto que ele tem ficado menos dentro das consolidações ali, né? As movimentações com maiores stops estão acontecendo no contrato vigente. Então, eu estou jogando para o próximo aqui, tá? Depois eu vou falar da minha conta, o que eu vou fazer na minha conta, tá? Como de repente sendo uma forma de vocês também pensarem se vai valer a pena fazer isso na conta de vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a parte da atualização. Deixa eu ver se está gravando certinho a minha tela aqui. Tá sim, muito bem. Vamos lá, unificação, gente. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, porque isso aqui é muito importante, tá? Primeiro ponto aqui, ó. Unificação dos robôs Corne-C e Corne-C TP. Passaremos a operar com uma opção de saída parcial. Com esta abordagem, teremos um aumento de 55% para mais de 82% de taxa de acerto. Bom, isso aqui já nos dá uma tranquilidade maior, porque estatisticamente falando, rodei o backtest aqui dos últimos 5 anos, né? 2018, aqui ó, 2018 até aqui 30/12, né, de 2023, né? Que na verdade vai pegar aqui até essa semana, primeiro mês do ano aqui de 2023, tá? Vejam aqui os dados estatísticos aqui do nosso backtest, tá? 2 contratos, tá? Então a gente vai começar a operar com 2 contratos, né? Então o operacional vai colocar 2 contratos na hora que ele for colocar a ordem, visto que a gente estava operando o Corne-C com um contrato e o Corne-C TP também com um contrato, né? A gente vai unificar eles e ele vai já fazer a entrada no mesmo robô com 2 contratos, mínimo de 2 contratos, tá? Eu vou explicar o detalhe e aí, quem quiser optar por não usar a parcial, eu vou explicar como fazer isso aqui também, tá bom? Não se preocupe. A partir disso, o que ele vai fazer? Quando ele fizer uma entrada, ele vai colocar... Deixa eu já fazer um backtest aqui, mas eu queria mostrar aqui para vocês o backtest em específico, tá? O que acontece aqui? A gente teve um drawdown, ó, já operando com 2 contratos no de compra, esse aqui é o de compra, tá? De R$ 1.791, tá? E aqui um lucro de R$ 69.700. Isso é bem expressivo, tá? Considerando que ele fez uma entrada com 2 contratos, saiu com um contrato na parcial e colocou o stop loss no preço de entrada e foi carregando a posição, tá? Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Então, ele vai colocar uma ordem de saída, né, de venda, quando ele bater 2 vezes o ATR de 5 períodos. Essa foi a melhor combinação que a gente conseguiu. O ATR ele é legal porque, quem não conhece o ATR, é o Average True Range, né? Então ele usa a volatilidade dos últimos 5 candles de 1 hora para conseguir entender ali onde seria o melhor ponto de saída, tá? E ficou bem legal, isso aqui já é inclusive a nossa saída que a gente tem hoje no nosso Corne-C TP, tá? E aí a gente vai carregar o outro contrato, né, até a saída, tá? E a saída é no fechamento do candle H1 abaixo do preço de entrada. Então, o que isso quer dizer? Ou seja, eu abri a R$90, eu fechei o primeiro candle do dia a 90,30 e o segundo candle do dia eu fechei a 89,95. Nesse momento, ele identifica que ele possivelmente está revertendo a movimentação de alta, consequentemente ele faz a saída da operação. Tá? Essa inclusive é a saída que a gente tem hoje, tá?
e a gente vai continuar usando a mesma saída. Em termos de sinal, não mudamos nada, nós apenas unificamos esses dois. Qual é o racional por trás disso, pessoal? Nós temos uma entrada mais assertiva, porque o Corne CTP, o que estava acontecendo? Ele vinha entrando, acertando as operações, só que na hora que ele saía da operação, se o mercado continuasse subindo um pouco, ele tentava comprar de novo, e aí ele comprava e estopava a operação. Por quê, pessoal? Porque o mercado não fez movimentos de alta nem de queda muito contínuos. Logo, a nossa operação ela acabava sendo enforcada. Então ele entrava aqui, no outro dia ele já devolvia e estopava a operação. Então ele acabava anulando a operação que ele ganhou no dia anterior, né? Então essa unificação faz com que a gente consiga, dentro de um único modelo, dentro de um único robô, ter a condição de entrar, sair da operação quando bater no nosso alvo e colocar o nosso stop no preço de entrada. Deixa eu rodar o backtest aqui, ó, para vocês verem aqui. Vamos pegar só o ano de 2022 aqui, só para ver o racional da operação, tá? Ó, vejam o que ele fez aqui, ó. Ele fez uma compra aqui, ó, com 2 contratos. Ele já colocou uma saída lá no nosso 110,95. E vejam que ele vai, a cada candle, ajustando a saída conforme o mercado vai se movimentando. Vejam que ela estava lá em cima, ele foi trazendo ela mais para próximo. Ó. Pegou a saída, vejam o que aconteceu. Vocês viram que a saída estava lá em cima, conforme o mercado foi fazendo candles que não eram candles de muita força, ou seja, não eram candles expressivos, ele foi vendo que a volatilidade começou a diminuir, consequentemente ele foi trazendo o take profit mais para próximo. Isso é muito importante, tá? Ele calcula isso dinamicamente conforme a movimentação do preço, tá? Isso é muito legal porque a gente não fica engessado, né? O nosso take profit está aqui e o mercado começou a ficar fraco, deixou o take profit lá em cima, não. Ele vai trazendo mais para perto aqui para aumentar a nossa probabilidade de sair no lucro dessa operação, tá? Então vejam aqui o que ele fez. Ele trouxe, bateu aqui no nosso take profit e aqui, ó, pessoal, olha isso aqui, ó. Ele já colocou o nosso stop loss no preço de entrada, tá? Consequentemente, agora a nossa operação já está no 0 a 0, né? Ou seja, ele já colocou o lucro de um contrato no bolso, tem agora o outro contrato aqui operando, tá? Então vamos continuar esse trade aqui só para a gente ver como que ele teria seguido. Ó, vejam que agora ele está voltando, ó, voltando. Vamos ver aqui se ele vai estopar essa operação. Estopou a operação, né? Ou seja, deu um stop gain, né? O sinal aqui foi acionado, o nosso stop loss estava aqui, só que aqui, ó, nesse ponto, o que ele fez? Ele foi lá e fechou abaixo da abertura. Então o mercado abriu aqui e ele... não, o mercado abriu aqui, né? Desculpem. Abriu aqui no 110,75 e fechou a operação aqui no 109... close 110, né? Então aqui, ó, ele comprou aqui, fechou aqui. Então ele comprou 2 aqui, vendeu um aqui e vendeu o outro aqui, tá? Então isso aumenta muito, muito a nossa taxa de acerto, tá? Então essa é a alteração do operacional de compra, tá? Douglas, eu não quero trabalhar com parcial. O que eu vou fazer, tá? Muito simples, tá? Vou abrir aqui o nosso robô aqui já na máquina virtual, né? Então eu não vou trabalhar com parcial. Douglas, eu quero continuar trabalhando exatamente como eu estou trabalhando hoje, apenas com o robô sem alvo. Perfeito. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o robô, certo? Double clique aqui no robô, ou aqui, tá? Tanto faz, você vai abrir aqui. Você está aqui, ó, 2 contratos, né? Você vai pegar aqui, ó, e você vai mudar para um contrato, ok? Ou a quantidade de contratos que você estiver operando. Se você estiver operando com 5, 6, 8, 10, 50, você vai colocar a quantidade de contratos aqui, tá? Então, consequentemente, você vai colocar aqui, digamos que você queira trabalhar com um único contrato, você vai colocar um. E aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo, onde nós temos aqui, ó, saída na pedra, vejam que ele tem essa seguinte configuração. Tipo de volume de saída, porcentagem, tipo de cálculo, ATR, ou seja, é o Average True Range dos 5 períodos, que está aqui embaixo. Cadê os 5 períodos? Aqui, 5 períodos, tá? Essa é a configuração padrão. Então, eu não quero trabalhar com alvo. Eu vou vir aqui e vou colocar 0, tá? Eu vou colocar 0 aqui. Pronto, e vou dar um OK. Consequentemente, o que ele vai fazer? Ele vai continuar trabalhando da mesma forma que ele estava operando antes, ou seja, sem alvo fixo, tá? Douglas, se eu quiser trabalhar, ao invés de trabalhar aqui com
average true range aqui, eu quero trabalhar com pontos fixos. Eu venho aqui, mudo, ó. Tipo de cálculo, eu venho aqui, por exemplo, se eu quiser trabalhar com pontos, eu venho aqui e simplesmente coloco aqui, ó, a distância. Digamos que eu queira entrar em, quando ele fizer R$1 de lucro, bater, eu quero colocar uma ordem no take profit aqui de R$1 de lucro. Então, se eu entrei nos 82, por exemplo, eu quero que quando ele bater 83, ele saia da minha operação no parcial. Beleza, sem problema. Digamos que eu esteja operando com mais contratos. Digamos que eu esteja operando com 5 contratos e eu quero sair com 3 contratos somente, ou com 2 contratos. Digamos que eu quero, quando ele bater em R$1, eu quero que ele faça o quê? Ele saia de 2 contratos e eu carregue, ó, olha que legal isso aqui, ó, número de lotes, ó, digamos que eu comecei com 5, tá? Queira começar com 5. Quando ele bater em 1 ponto, ou seja, R$1 de distância do meu take profit, do meu preço de entrada, eu vou sair com 2 contratos. E aí, os outros 3 contratos ele vai carregando, tá? Então, isso aqui é bem legal, é bem poderoso, tá? A melhor combinação foi essa de nós trabalharmos aqui com 50, eu botei porcentagem, né? Porque eu estou usando aqui como sendo 2 contratos, então 50% de 2 é 1, né? Se eu estiver trabalhando com 10 contratos, 50% é 5, né? E assim por diante. E aí aqui eu estou trabalhando com o Average True Range, tá? O ATR, certo? O Average de 2 períodos. O Average de 2 vezes o ATR de 5 períodos, tá? Essa é a configuração, tá? Essa é a configuração e essa é a forma que você pode fazer para operar dessa maneira, tá? Vamos lá, esse é o de compra, beleza? Em termos de alterações do de compra, é isso que nós temos, tá? Deixa eu voltar aqui, só um segundinho, deixa eu fechar essas janelas aqui para eu também não me confundir aqui e atrapalhar a nossa gravação aqui, certo? Vamos lá, muito bem, pronto. O Corne V é a mesma coisa, tá? Corne V, exatamente a mesma coisa que nós temos aqui, tá? O comportamento exatamente igual, tá? E no Corne V nós tivemos aqui uma inclusão de um novo filtro de tendência, tá? Que basicamente nós incluímos uma média nos 60 minutos, tá? Então nós, além das confirmações que nós já temos no diário, ou seja, perdi mínima do dia de ontem, estou trabalhando abaixo da média de 9, estou trabalhando, média de 9 não, estou trabalhando abaixo do high-low de 8 períodos no gráfico diário, estou trabalhando abaixo da mínima, fiz uma mínima mais baixa e eu ainda estou dentro de uma movimentação onde uma média de 9 períodos passou para baixo de uma média de 21 períodos dentro dos 60 minutos. Pô, Douglas, mas é muito filtro, é muita coisa. Bom, é a forma que nós conseguimos para trabalhar dentro de tentar sair do maior número de movimentos de consolidação. Quanto mais frouxo nós deixamos o nosso operacional em termos de sinal, maior é o nosso lucro, sim, porque nós entramos antes numa movimentação, concordo, porém, estatisticamente falando, a gente aumenta o nosso lucro e nós aumentamos o drawdown. E isso aqui, ó, que é a coisa mais importante, o nosso fator de lucro, nós diminuímos ele muito, tá? Isso quer dizer o quê? Pô, Douglas, eu poderia talvez aqui ter dobrado o meu lucro aqui, né? Ao invés de 43 mil aqui em 5 anos, eu poderia ter feito 65. Poderia, sim, porém aumenta muito o drawdown aqui, né? E aumenta muitas operações, né? Então, de 320 operações para 5 anos, nós passaríamos aqui a operar talvez umas 550 dentro dessa, se nós começamos a tirar os filtros, né, de fazer verificação no gráfico diário. Então, isso faz com que a gente diminua muito isso aqui, ó, que é o fator de lucro, né, que é a soma de tudo que eu ganhei, dividido pela soma de tudo que eu perdi. E isso não me deixa confortável em trabalhar com um fator de lucro menor do que 2. Né? Então, a leitura aqui é o seguinte, né, cada R$1 que eu perdi no mercado, eu ganhei R$2,41. Né? E isso aqui é um número bastante confortável para mim, tá? E eu acredito que deva ser também para muitos de vocês, tá? Vai ter stop, Douglas? Vai ter stop, tá? A gente, nesse cenário aqui também, a gente conseguiu aumentar bastante, tá? A gente estava em 47, se não me engano. A gente aumentou aqui para 67% a taxa de acerto, né? Porque, a mesma forma, né? Eu fiz a venda, peguei o take profit, eu já coloco o meu stop loss no preço de entrada, tá? Isso ajuda bastante a melhorar bastante a nossa taxa de acerto, tá? E aqui também a gente tem o mesmo comportamento, o drawdown que aumenta bastante, né?
em relação ao operacional de compra, tá? Porque o de venda ele não é tão assertivo em relação, os momentos de venda eles não são tão favoráveis como os movimentos de compra. Isso vale para a bolsa também. Movimentações de alta de bolsa elas são muito mais interessantes de pegar do que a movimentação de queda. As movimentações de queda são mais rápidas, só que no cenário de automação a gente não consegue trabalhar de uma forma tão interessante, a menos que não nos preocupemos com o drawdown, né? Então, se a gente quiser pegar, por exemplo, trabalhar somente com a perda da mínima do dia anterior, depois que ele subiu X%, pode funcionar em alguns momentos de mercado, né? Mas é difícil você criar um operacional para atender um momento específico. Então a gente sempre olha um período maior e naturalmente a gente faz todos os testes para garantir que essa combinação seja uma combinação interessante, para não trabalhar dentro do que a gente chama que é o nosso tal do overfitting. Aqui, basicamente, é você pegar o último 2 meses, 3 meses e fazer a estratégia se encaixar dentro daquela movimentação. Né? Então, isso é interessante, porque muita gente me diz assim, pô, Douglas, mas por que você não ajusta o robô para o momento atual? Seria bastante razoável pensar dessa forma, mas não é inteligente, porque o momento atual a gente nunca sabe se é uma modificação do mercado ou se é um momento totalmente errático, né? Totalmente fora do que ele costuma fazer. E se isso vai se perpetuar, né? A gente viu o mês de janeiro agora, por exemplo, que ele já voltou a se comportar muito parecido com o que ele vinha se comportando em movimentações mais direcionais. Né? Então, logo, sempre vale aquela história de você olhar para um período maior, né, antes de tomar qualquer decisão. Então, eu sempre faço isso, tá? Em relação a tomar qualquer decisão para fazer alterações nos operacionais. Tanto que a gente está com uma alteração aqui, a última alteração foi em setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses, né? Então, a gente não faz alterações à torta e direito, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Isso aqui, pessoal, mudou bastante, tá? Em relação ao resultado, tá? Time frame do core venda, a gente passou a não operar mais 60 minutos, passou a operar 120 minutos. Por quê? A operação nos 120 minutos torna ele muito mais estável, tá? Deixa eu colocar aqui o Core V para a gente olhar aqui um backtest. Vamos pegar aqui um momento qualquer aqui, só para a gente olhar junto como que ele vai se comportar, tá bom? Deixa eu ver, pegar aqui. Muito bem. Que legal aqui, né? A gente tem versão aqui desde 2021, né? A gente tem versões aqui. Muitas eu apaguei já, mas olha que legal, tem versão aqui pra caramba. E a gente tem aqui o nosso de venda aqui, tá? Vamos lá, mesma coisa, 2 contratos, tá? Mesma forma, se você não quiser operar com 2 contratos, você pode operar com um contrato, tá? Vamos lá, aqui, 2022, vamos lá. A gente vai operar aqui. Venda, tá? Então ele já coloca aqui um stop loss lá em cima, tá? Esse stop loss de segurança. Vejam que ele fez a venda aqui, ó. A gente tem então a média de 9 abaixo da média de 21, perdeu a mínima do gráfico diário e aí ele vai seguindo a operação, tá? Essa operação aqui, ele teve um stop, muito bem. Vamos ver aqui se a gente consegue pegar uma movimentação um pouco melhor aqui para a gente dar uma olhada. Bom, aqui ó, em janeiro ele pegou essa venda aqui, vamos ver aqui onde que ele teria ido. Olha que legal aqui, ó, bem legal, né? Ele pegou aqui o take profit aqui embaixo, da mesma forma aqui, ó, ele colocou o stop, né, no preço de entrada e tá levando o trade, tá? A saída da operação aqui é também uma saída técnica, né? Então, a partir do momento que a gente já pegou o nosso take profit, protegeu a operação, ele vai levar a operação o maior tempo que ele conseguir, tá? E o que é o maior tempo que ele conseguir? É uma média de 9 períodos, tá? Então, a partir do momento que o preço fechou acima da média de 9 períodos no gráfico de 60 minutos, a gente vai entender que, teoricamente, exauriu-se o movimento de queda, certo? Então, aqui ele vendeu 2 contratos, pegou aqui o take profit de 1 e aqui ele saiu aqui com o sinal de saída, né, técnico aqui sendo acionado, tá bom? Deixa eu ver o que mais, gente. Da parte da alteração do robô, é isso, tá? Não temos mais alterações. A atualização é muito fácil, tá? Eu vou deixar essa aula aqui gravada aqui na escola, tá? Então, basta você acessar aqui e você vai poder ter acesso a essa informação toda, tá bom?
Beijo, espero que tenhamos aí um excelente ano. Lembrei agora, pessoal, vamos ver aqui o que eu vou fazer na minha conta, tá? Minha conta, pessoal, como que eu vou operar esse ano, tá? Eu vou voltar a operar com 10 contratos, tá? E eu vou dividir esses 10 contratos em operação no contrato vigente com 5 e operação no próximo contrato com 5, tá? Consequentemente, a minha saída parcial vai ser em 2 contratos, em qualquer um dos dois, e eu vou levar os 3 outros contratos que sobrarem para frente, tá? Isso vai ser uma forma de não tentar escolher na minha conta qual vai ser o contrato que melhor vai performar, tá bom? Isso também pode ser uma ideia para vocês, tá? Eu vinha trabalhando no ano passado com mais contratos, e aí quando o mercado começou a ficar lateral, eu fui diminuindo até que eu fiquei de fora, fiquei operando só a conta do CSA, e agora, nesse ano, a gente está retomando aqui, tá bom? É isso, essa vai ser a minha abordagem, tá bom? Beijo, meus amigos!